caros internautas do canal Semeador Leal, com mais um texto de Humberto de Campos para a nossa reflexão, para mais uma reflexão maravilhosa de Humberto de Campos. Que os amigos bondosos, os amigos que nos assistem possam nos instrumentalizar para que possamos refletir os textos como Humberto de Campos escreveu e que possa servir para todos nós. Vamos lá. Hoje, do livro Reportagem de Além Túmulo, intitulado A Estranha Indicação. É a lição 24 deste livro. Nós temos no texto de hoje, Humberto de Campos nos traz o Acácio Garcia. Ele é o personagem central e ele faz parte da família Garcia. E vamos ver o que Humberto nos traz hoje. A moléstia de Acácio Garcia desafiava todos os métodos da cura. Andava o rapaz desalentado, abatido. Estampava-se-lhe no semblante dolorosa melancolia, que parecia irremediável. Não, nada o que fizesse, ele se modificava. Não obstante as convicções espiritistas da família, a família era espírita e tinha convicção na doutrina espírita. Então, não obstante nas convicções espiritistas da família, a situação agravava-se dia a dia. Cada dia que passava, o nosso amigo Acácio ficava cada vez mais debilitado. E aí prossegue Humberto de Campos. Filho de negociante abastado, não tivera o aguilhão da necessidade e ali desenvolver amplamente os recursos próprios. Crescera acumulado de mimos, sem a necessária experiência da vida. E nessa circunstância radicava o agente principal de seu desânimo. Então, Acácio Garcia nasceu numa família que tinha todos o conforto, tudo de material que ele quisesse, ele teria. Então, ele não sabia o que é a necessidade da vida. Então, era aquele menino mimado, já um homem, mas com atitudes de criança, uma atitude de menino mimado. E continua Humberto de Campos. Debalde inventavam os genitores carinhosos viagens, passeios, diversões. Então, os genitores, os pais, procuravam sempre uma forma de distraí-lo, de tirar daquela sintonia que ele se encontrava. Então, inventava viagens para ir com ele, e passeios, diversões e muitas coisas para que ele saísse daquela situação que ele se encontrava. Segregado voluntariamente no quarto, vivia o enfermo a protestar contra o destino e a maldizer o mundo inteiro. Então, ele ficava sempre no quarto, não saía, não queria ver as pessoas, e sempre reclamando da vida, né? Reclamando, maldizendo o tempo todo. Tudo lhe enfarava, tudo lhe aborrecia o espírito voluntarioso. Nos dias secos, preferia a umidade. E as refeições reclamava pratos esquecidos da cozinheira. Havia 10 anos que se manifestara o primeiro sinal da enfermidade
estranha de Acácio Garcia. Então, tinha 10 anos nessa situação, só reclamando, não gostando de nada, o que acontecia com ele, não gostando da vida, e só reclamando, reclamando e reclamando. Acácio, entretanto, não revelava lesão alguma. Então, ele não tinha nenhuma lesão, nada que comprovasse que ele estava doente. Examinado por vários médicos, de todos receberam advertências animadoras, e os pais chegavam a reconhecer que os facultativos, quer dizer, que os médicos, prescreviam medicação mais por gentileza que por necessidade. Então, ele foi examinado por vários médicos e todos eles não achavam nenhuma enfermidade, nenhuma doença. Referiam-se alguns a depressões nervosas, outros a sífilis hereditárias. E o doente continuava cada vez pior, irritação e quase intolerável. Fechava portas com estrondo, esmurrava mesas a menor contrariedade. Olha só para Cássio. Tudo ele não gostava, e saindo batendo as portas, porque tudo o irritava, e dava murro em porta, em mesa, em parede, sempre irritadíssimo. E continua Humberto de Campos nos contando essa história maravilhosa. Preocupadíssimos, os pais resolveram tornar ao tratamento psíquico, procurando desta vez o velho Rodrigues, que se notabilizara como doutrinador eficiente em conhecidas reuniões espiritistas. Então, a família era espírita. E aí, resolveu voltar ao tratamento espiritual, levando Acácio Garcia ao centro, e lá com um senhor, o velhinho lá, que era doutrinador, era médium, o senhor Rodrigues, e chegando lá, Humberto nos diz, iniciou-se a peregrinação diária difícil e penosa. Então, era difícil para levar Acácio até as reuniões para o tratamento espiritual. À noite, tornava-se preciso arrancar o doente de casa a automóvel, porque se fosse andando, com certeza ele não iria. E aí era uma luta para tirá-lo de dentro do quarto, de casa, para levar ao centro, e assim para fazer o tratamento espiritual. Acácio chorava, debatia-se, resmungava. Era uma luta. À custa de enorme esforço, sentava-se no recinto, ouvindo, silencioso, preleções evangélicas ou dissertações mediúnicas. Então, ele chegava lá ao centro, sentava ali naquele local, naquele lugar, e ficava silencioso, nenhuma pergunta, nenhuma intervenção. Mas continua Humberto de Campos. Na primeira semana, o genitor dirigiu-se ao orientador das sessões e explicou. Então, o pai de Acácio foi para o senhor Rodrigues, que era orientador, e explicou o que se passava, dizendo assim, precisamos trabalhar a favor de meu filho. A meu ver, a enfermidade de Acácio resulta de tremenda obsessão, disse o pai de Acácio. E, passando a mão pela fronte, em sinal de cansaço, acrescentava, há 10 anos que lutamos desesperadamente.
médicos, remédios, passes mediúnicos, distrações, sem falar na fortuna que esse tratamento constante me obriga a despender. Não concorda comigo quanto à certeza de estarmos sob o assédio terrível de entidades inferiores? Com a moléstia do rapaz, fez-se-nos a, com a moléstia do rapaz, foi-se-nos a tranquilidade para sempre. Minha mulher não sabe a que atender, e eu, de minha parte, sinto esgotar-me a resistência. Isso falou o pai de Acácio. Todos estavam esgotados. Não são poucos dias, são 10 anos nesta luta. O velho Rodrigues, olhar comovido, esboçou um gesto de paciência, que lhe era característico, e rematou. O senhor tem razão. Submeterei o assunto aos nossos protetores. Intensificaremos a devida assistência e organizaremos sessões práticas, quer dizer, sessões mediúnicas de desobsessão, destinadas à doutrinação dos espíritos perversos. Contudo, se o bom velhinho começava a observar caso tão velho, a providência não era nova. Os Garcias, desde os primórdios da moléstia, percorria agrupamentos espiritistas de vários matizes doutrinários. Ante a afirmativa de Rodrigues, porém, renovava-se a esperança dos pais carinhosos e amigos. Então, o velho Rodrigues estava vendo aquele caso, né, que já era um caso velho, mas a espiritualidade já estava há muito tempo a par da situação e procurando uma solução para ajudar a família Garcia. Continua Humberto de Campos. Acácio alimentava-se regularmente, dormia tranquilo, mas, chegada a manhã, explodia descontentamentos e arrufos. Então, ele tinha um sono tranquilo, em paz, nada o perturbava, dormia como nunca, como anjos. Mas assim que acordava, era da mesma forma, com a irritação, né? Tinha que atender ele no mesmo instante, em cima de qualquer coisa, ele era o primeiro de todas, sempre ele em primeiro lugar, segundo ele, terceiro ele. Então, era aquele ser muito irritado e buscando sempre ele. Então, o orgulho, né? O orgulho estava, a capa do orgulho estava ali o tempo todo a envolvê-lo. E continua o texto. A aproximação de qualquer visita trancafiava-se no quarto. E à noite desencadeava-se verdadeira batalha para reconduzi-lo à reunião habitual. Então, se chegasse alguém na casa, uma visita, ele não queria ver ninguém. Então, ele ficava lá no seu quarto, e aí, quando era mais tarde, que precisava ir para a reunião doutrinária, para a reunião de tratamento espiritual, era uma luta dos pais para convencê-lo a sair de casa. Então, naquele dia, conseguiram levar a Cássio e foram
a reunião lá no Centro Espírita. De regresso à casa, apresentava sempre observações menos justas. Então, quando ele voltava à sua casa, então ele tinha sempre algo para falar da reunião, mas sempre comentários deletérios, né? Comentários menos justos, como diz Humberto de Campos. E aí, Acácio disse assim: não ouvimos a preleção sobre resistência espiritual? Ele falou. Indagava fazendo caretas. Tudo aquilo era comigo. Então, Acácio achava que tudo que se fazia no mundo, que tudo que se dizia, era ele. Ele, em primeiro lugar. Olha como estava o orgulho. O orgulho estava imenso. Mas, aí continuou Acácio, né? Ele achou dizendo que era com ele. Mas não sou nenhum ignorante e sei o que significa fortaleza moral. Aquele velho tolo nunca sofreu o que eu tenho experimentado em doenças e dissabores. Tive ímpetos de atirar-lhe em rosto minhas represálias, fazendo-lhe compreender o seu verdadeiro lugar. Entretanto, olha o que Acácio nos disse aqui, que tudo que o velho Rodrigues estava falando ele estava se dirigindo para ele. E ele teve ímpeto, naquele momento lá, de fazer uma represália, dizer muitas coisas desagradáveis à pessoa que estava fazendo a doutrinação. E continua Humberto. A genitora, né, a mãe sempre é aquele ser amoroso, e que seu filho é sempre aquele amor pequenino, que nunca crescem, né? Então, a genitora, devotadíssima, atalhava, carinhosa. Ó, meu filho, as dissertações do senhor Rodrigues destinam-se a todos nós. Não observaste que ele fala sob viva inspiração do plano superior? Não te entregues a exageros de sensibilidade, disse a mãe carinhosa. Aí Acácio tomou a palavra e disse: exageros! E exclamava o doente sob forte exasperação. A senhora não conhece a vida, dizia ele para a mãe. Como acreditar que um velho tão imbecil seja inspirado por forças divinas? Olha só. Não suponha tal coisa. Rodrigues é bastante astucioso para abstrair-se dos interesses que o chumbam neste mundo e dar-se a contemplações do mundo invisível. Certamente conhece o que representa o capítulo dos lucros e múltiplas advertências e ensinações. Sou, porém, bastante precavido contra vigaristas fantasiados de apóstolo. Olha só o que Acácio pensava do velhinho que estava ali, sempre no trabalho do bem, fazendo a caridade, ajudando a um e a outro, servindo a espiritualidade com boa vontade e com bom ânimo. E continua o diálogo entre o filho, né, e a mãe, entre a família. O pai também estava presente.
E aí, o pai, o genitor, em tom imperativo, exclamou: Cala-se, cala-se, meu filho. Você não sabe o que diz. E fazendo o pai, fazendo um sinal à esposa, à mulher, obrigava a retirar-se discretamente, liquidando a discussão, para terminar com aquela conversa, com aquela discussão. E outras vezes, o rapaz interpelava a velha mãe asperamente e dizia assim: Sabe a senhora por que motivo tanto falou papai em boas maneiras durante o almoço? Enquanto a senhora genitora se recobrava da surpresa, Acácio prosseguia. Aquilo era comigo. Ele dizia que o pai estava falando durante o almoço, um assunto que ele puxou que era com ele. Então ele disse: aquilo era comigo, referia-se a mim. Acaso falta a mim educação? Isso é desaforo. Vivo doente, desanimado, e meu próprio pai busca pretextos para recusar-me de grosseirão. Fique a senhora sabendo que, tão logo melhore, sumirei de casa. Darei sossego a todos. Olha só a chantagem que Acácio fazia com a pobre da mãe, né? E a pobre mãe fixava nele os olhos úmidos e esclarecia. Por que tamanha sensibilidade, meu filho? Teu pai é incapaz de fazer-te acusações. Juvencio vive lendo livros educativos. Não terá direito de comentar conosco as valiosas observações dessas leituras? E o rapaz amuava-se, careteava e sumia no quarto depois de bater com a porta fragorosamente. Então, Acácio não aceitava o que a mãe dizia, via para o quarto e batia a porta. E ficava lá amuado no seu mundinho, achando que o mundo era só ele, que Deus era só para ele. Ele era a principal, era o ser central de todo o mundo. Ele, sempre ele, de uma forma sempre egoísta. E aí, continuando o texto. Repetindo-se os trabalhos psíquicos, sem resultados positivos, então nada que fazia. Lá no centro também não resolveu nada, até agora nada. Rodrigues, o velhinho, lembra do velhinho Rodrigues? Rodrigues, muito bondoso, aconselhou voltar sempre ao médico, porque até aquele momento não tinha resultado positivo nenhum. Então ele disse: voltem ao médico, vejam se há uma cura através da medicina. Mas certo dia, o senhor Garcia lera o jornal da véspera. Há a notícia que a cidade fora honrada com a visita de notável psiquiatra. Então, ele leu lá no jornal que ia chegar na cidade um notável psiquiatra, um psiquiatra famoso, e sentiu-se esperançoso. Na inércia, e deliberou levar o filho a exame
do famoso especialista. Então, na inércia de sempre, Acácio não conseguiu furtar-se ao desejo paterno. Acácio não queria ir, né? Botou sempre empecilhos e não queria ir de jeito nenhum. Acácio não conseguiu furtar-se ao desejo paterno. Entretanto, o médico, depois de meticulosa auscultação e rigoroso inquérito, definiu o caso em poucas palavras. Então, o médico disse: trata-se de esquizofrenia. O pai do enfermo, apesar de certa cultura, era um homem muito culto, lia muito, lia vários, não só a literatura espírita, como todas as outras culturas, né? Apesar de tanta cultura que o senhor Juvencio tinha, não estava em dia com a terminologia científica e pediu explicações. O facultativo, quer dizer, o médico, esclareceu que aludira a mais difícil das moléstias, nervosas e mentais, referindo-se largamente à patologia da loucura e à neurologia, acrescentando após inumeráveis citações. Estamos presentemente no Brasil com a cifra apavorante de mais de 100 mil esquizofrênicos, disse o médico. Então, retiraram-se os Garcias, levando a receita cheia de complicadas indicações, mas praticamente sabiam tanto como, ao entrarem no hotel, o improvisado consultório do famoso psiquiatra, né? Então, saíram dali sem saber o que é que realmente estava acontecendo. Nada valera medicamentos exóticos e injeções caríssimas. Deu a medicação todo que aquele médico famoso e que ele achava, deu aquele diagnóstico, mas nada surtiu efeito, nada resolveu. Agravando-se a situação de Cássio, a família voltou ao grupo doutrinário. Como sempre, o velho Rodrigues permanecia no seu posto, atendendo na medida das possibilidades justas. Então, ele voltou, nada resolveu, voltaram ao centro espírita, e aí o senhor Rodrigues atendeu carinhosamente, como sempre, e foram continuando a fazer o tratamento espiritual. O enfermo, continuando Humberto de Campos, o enfermo, porém, saía das reuniões mais queixoso do que nunca. Amaldiçoava dissertações, recusava ensinamentos. Nada adiantava, estava do mesmo jeito, reclamando da mesma maneira, da mesma forma. Mas, numa das sessões, todavia, estava ali reservada a bela surpresa. Então, numa das sessões daquelas noites, a espiritualidade reservou uma surpresa. Quando menos o esperavam, surge um espírito amigo de Acácio, que se dirigia ao doente em página comovedora. Assinalava-se
Pilopatos. O espírito se denominava Pilopatos. Depois de aludir aos laços que os uniam de um passado remoto, então, ele falou, que ele se conhecia lá do passado, de outras eras, de outras reencarnações, de um passado remoto. E aí o espírito amigo disse assim: lembra-te, Acácio, que recebeste oportunidade santa de trabalhar na terra em benefício de ti mesmo. Faz-se indispensável não conceder tamanha importância às impressões nervosas. Levanta-te do torpor espiritual de tantos anos. Não te cansaste ainda dessa atmosfera de queixas, insulamento e enfermidade? Aprende a seguir o dia, cada vez que o dia ressurja. A vida é um cântico de trabalho e criação incessantes. Não te detenhas no túmulo das preocupações inferiores. Basta a convivência dos familiares, dos amigos, dos irmãos de luta e, sobretudo, não queixes a confiança que Deus fora do coração, recordando que permaneceremos contigo. Então, o amigo ali falava carinhosamente para Acácio. A surpresa causou geral satisfação. Acácio se sentiu satisfeito com aquelas palavras do amigo espiritual. No entanto, o enfermo, apesar de profundamente tocado no íntimo, esforçava-se por manifestar as velhas contradições. Ele não deixou de reclamar. Ele estava naquele momento tocado pela presença do amigo espiritual, tocado pelas palavras daquele amigo de tantas eras, de tanto tempo, um amigo espiritual. Mas, mesmo assim, ele continuava reclamando, não deixou o mau hábito. E, em casa, Juvencio Garcia, na qualidade de estudioso da etimologia, que era o amigo, que era o pai de Acácio, sentiu-se na obrigação de oferecer alguma definição do mensageiro e acentuou: deve tratar-se de entidade muito interessante, disse o seu Juvencio. Filopatos quer dizer amigo das doenças ou amigo dos doentes. Então, e o senhor Juvencio, que é o pai de Acácio, ele pesquisou a palavra e viu que o significado daquela palavra era amigo das doenças ou amigo dos doentes. Os Garcias andavam exaltantes, mas o teimoso Acácio repetia a cada momento. Então, os pais estavam exaltantes, porque estavam esperançosos, né? Porque veio um amigo se dirigir a Acácio. Mas Acácio ainda dizia assim: é preciso ver para crer. Olha só, Acácio, aí ele ainda estava
não estava ainda satisfeito, queria algo a mais. Então Acácio disse: é preciso ver para crer. E eu só poderia aceitar essa mensagem se me encontrasse com esse espírito. Entretanto, as manifestações do mensageiro continuaram noutras reuniões, né? Então, eles continuaram indo ao centro, e o amigo espiritual ainda dava mensagens através do médium, e o doente as recebia de pé atrás. Então, por todas as mensagens, ele se sentia intimamente ainda acolhido por aquele espírito, mas ainda ficava com o pezinho atrás. E decorrido alguns meses, passaram-se alguns meses, quando o senhor Garcia exaltava o ensinamento sempre novo das páginas recebidas do emissário solícito, o rapaz explodiu. Olha, o senhor Garcia, lembrem que é o pai de Acácio. Ele estava falando, passando as páginas, que foi dito nas reuniões que o Espírito trouxe para eles e para Acácio, né? Mas naquele momento que o pai estava ali, lendo aquelas páginas, repassando o ensinamento, o rapaz explodiu e disse assim: mas por que Filopatos não dá logo a indicação necessária para minha cura? Eu só queria encontrá-lo para exigir que eu fizesse. Olha o orgulho como reage, né? O orgulho é muito grande do senhor Acácio, né? Do doente. E continua Acácio, se formula tantos conselhos, por que não formula os remédios de que careço há mais de 11 anos? Olha só, lembrem que tinha 10 anos, já passou mais de agora são 11 anos nessa luta. E aí, entretanto, para aumentar-lhe a surpresa, né? Nessa mesma noite, a entidade prometeu que se encontrariam pessoalmente ao primeiro ensejo durante o sono. Então, teve aquela conversa durante o dia. Eles foram para o centro espírita à noite. E aí, para surpresa dele e de todos, né, da família, a entidade disse que durante o sono iria se encontrar com Acácio para conversar. Então, que iria conversar com ele durante o sono. E embora a má vontade e a preguiça mental, Acácio Garcia sonhou após uma semana. Então, veja que não foi na mesma noite em que o amigo espiritual falou que iria acontecer o encontro. Então, uma semana após, que se encontrava junto do amigo, em esfera de grande atividade e beleza. Então, durante o sono, eles se encontraram. E aí era uma beleza, aquele espírito iluminado. E aí Acácio ficou maravilhado. Ante a luminosa auréola que cercava o benfeitor, né? Um espírito de luz, um espírito iluminado. Não sabia explicar o imenso júbilo que o inundava. Então, Acácio estava maravilhado naquele momento. O generoso espírito aproximou-se sorrindo. Pegou-lhe um papel dobrado e explicou. Então, um espírito iluminado chegou para ele com um papelzinho dobradinho e chegou e entregou para Cássio. E começou a explicar. Aqui tens a indicação necessária à tua cura. Meu querido Acácio, não há transmitir pelo médio,
porque devia entregá-la quando nos encontrássemos a sós. Então, o espírito explicou a Cássio que ele poderia ser feito através do médium, mas ele não queria que fosse através do médium, queria entregar aquela receita para a cura de Acácio no encontro espiritual, espírito a espírito, durante o sono no plano espiritual. Aí continua o amigo espiritual, disse assim: lê e compreende. Isso, sumamente emocionado, o rapaz, Acácio, né? Desdobrou o pequenino documento e leu maravilhado. Então, o documento, Acácio abriu, comovido, emocionado, e tinha assim no papel: indicação, 2 pontos. E aí vinha as explicações. Disse assim: 10 horas de serviço ativo por dia. Olha, 10 horas de serviço ativo por dia. Muitas dificuldades e pouco dinheiro. Nuvens de preocupação e chuvas de suor. Então, essa era a receita para a cura de Acácio. Mas não terminou a receita ainda não. Mas embaixo tinha escrito assim: modo de usar, 2 pontos. E aí continuava. E dizia assim: entrega-se ao trabalho de boa vontade, a fim de encontrar o tesouro do espírito de serviço. Encarar as dificuldades como instrutoras. Aprender a alcançar muita espiritualidade com reduzidas possibilidades materiais. Aceitar as nuvens de preocupação e as chuvas de suor como elementos indispensáveis. A sementeira e a colheita nas terras da vida. Essa era a receita que o amigo espiritual, que a espiritualidade estava dando para Cássio. Era trabalho no bem, era suor, trabalho constante, suor, boa vontade, enfrentar as preocupações e trabalhar com firmeza, quando ele diz chuvas de suor. Então, ia ao trabalho, trabalhar mesmo, mesmo que haja dificuldade, e vencendo as dificuldades. Porque nós sabemos, meus irmãos, que as dificuldades da vida é para nós, para que nós possamos nos desenvolvermos, né? As dificuldades chegam para que a gente vá buscar as soluções e, fazendo assim, irmos desenvolvendo a nossa inteligência. Pegando os nossos defeitos, os nossos vícios, observando-os e se modificando para transformarmos em virtudes, e que só assim venceremos a nós mesmos e caminharemos na estrada da evolução. Mas, continuando, Humberto nos diz: Acácio, muito desapontado, não sabia que dizer. Filopatos, porém, abraçou-o e disse: começa o trabalho hoje mesmo. A fim de criares coragem, inicia o esforço com algumas duchas geladas. Então, o espírito amoroso, carinhoso, que conhecia Acácio de muitos séculos, né? Abraçou Acácio carinhosamente e disse: começa já agora. E olha o que ele disse aqui no final. Mandou Acácio iniciar
o esforço com algumas duchas geladas. E neste momento, quando o Espírito falou exatamente essas duchas geladas, neste momento, o enfermo acordou. Mas a frase duchas geladas lhe ressoava no cérebro. Ficou exatamente essas palavras, que foram as últimas palavras que o Espírito falou, quando ele voltou para a consciência. E assim acontece conosco também. Quando nós estamos durante o sono, no plano espiritual, que o nosso amigo espiritual, nosso anjo da guarda, chega e conversa conosco, nós conversamos com ele, trocamos ideias, ele nos aconselha a nos orientando. Então, aquela última palavra, que quando a gente retorna ao corpo, então, e volta à vigília, fica sempre as últimas palavras. Aí, muitas vezes, a gente olha, eu sonhei com isso, fica como símbolos, né? Porque o plano espiritual e o conhecimento espiritual é muito grande. O corpo não comporta tanto. Então, a gente fica com pedaços, e André Luiz nos fala exatamente num dos seus livros, que acho que mesmo no nosso lar, que fica como símbolos, e assim a gente acha que sonhou com isso, sonhou com aquilo, mas foi a forma que a gente conversou que fica esse símbolo. E assim foi com Acácio. Então, Acácio ficou com as palavras duchas geladas, que lhes ficou ressonando na sua mente, no seu cérebro. E Acácio soltou da cama, animado, de energia diferente. Amanhecia. Maquinalmente, tomou a toalha de banho e saiu do quarto, surpreendendo aquele impulso que não corria de há muitos anos, né? São 11 anos nessa inércia de Acácio, e, tomando a toalha, saiu no impulso rapidamente. Mas a velha genitora, a mãe, né, ali cuidadosa, acercou-se do rapaz, inquiriu aflita, né, preocupada, pensando que tinha acontecido alguma coisa, né, até aquela forma diferente que a Cássio estava. E aí a mãe disse assim: aonde vais, meu filho? E Acácio respondeu: vou às duchas. Esta noite marcou meu encontro pessoal com Filopatos. E desde esse dia, Acácio foi outro homem. Então, a partir daquele dia, Acácio Garcia foi um outro homem, como diz aqui Humberto de Campos. A partir daquele encontro com, com um amigo espiritual, pessoalmente, durante o sono, Acácio foi outro homem. E ele colocou em prática o que ele veio fazer na sua reencarnação. Foi ao trabalho e acabaram-se as doenças, os resmungues, as queixas, e ele passou a ser um outro homem, um homem de bem. E aí trabalhou para a sua melhora espiritual. E assim nós terminamos, queridos internautas, com mais uma página maravilhosa, refletindo Humberto de Campos. Agradecendo a vocês a boa vontade de estarmos conosco e pedindo a Jesus que envolva a todos nós com muita paz, que possamos refletir todas essas lições maravilhosas nas nossas vidas, que a cada dia sejamos melhores. Então, muito obrigada, queridos internautas, muita paz, um beijo
carinhoso em cada coração. Muita paz. Deus abençoe a todos.